Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos entrando para mais uma live. Tempo de muitas lives, de conversarmos. E hoje vai ser uma conversa especial com o nosso amigo pastor Valmir Delgado. Vou esperar os irmãos entrando para podermos nos comunicar. Não sei se está ok, se tem alguém entrando já aí. Vou dar com os irmãos entrem para começarmos nossa conversa. Boa noite, irmãos. Vou aguardar os irmãos chegarem aí. Por enquanto não chegou ninguém. Valmir, paz, tudo bem? Beleza. Vou chamar já o nosso irmão Valmir aqui para começar o bate-papo, enquanto os irmãos se aproximam. Boa noite, Júnior. Boa noite, Kátia. Isadora. Julie. Fala, seu Paulo. Fala, Valmir. Boa noite. Tudo bem? Tá na paz, irmão? Tudo, e você? Tudo bem. Vamos ver se essa internet não quebra a gente hoje, que de vez em quando tô apanhando da minha internet aqui, cara. Que ela me dá A me dá internet umas... tá com vírus? Também, tá com vírus diferente. O vírus da internet ruim. Entendeu? Conhece o vírus? Oi? O vírus da internet ruim. É. Mas também o pastor não é bom também, então dá empatado, né? Um minutinho que eu vou conectar aqui, peraí. Tá Fiquei de ok. cabeça para baixo, não? Ficou de cabeça Tá para bom, baixo, tá hein? interessante. Tá Ficou interessante. melhor? Foi melhor assim. E aí, cara, boa noite, tudo bom, Valmir? Na paz? Tudo, rapaz, e você? Espera o pessoal entrando, tentando aos poucos aí, os pessoal chegando pra gente começar o bate-papo. Deixa eu arrumar um negócio rapidinho também, enquanto você me espera aí. Vou ficar de cabeça para baixo um pouquinho também, pera aí. Vai lá. Tô com dificuldade para filmar aqui meu celular que eu tô sem o pedestal. E aí, você tá, cara? Como tá essa luta aí, amigão? Tudo bem, rapaz. Estamos aqui, tranquilos, no meio dessa tempestade toda, mas em paz, né? Em paz. Isso que importa, isso que é na paz que há no Senhor, na verdade, né? É. Só tentar localizar isso aqui certinho, não tá filmando bem aqui não. O pessoal tá chegando, tem pouca gente chegando, só chegar aí pra gente começar um bate-papo com calma aqui. Enquanto eu ajustar aqui o celular que deu a travada aqui, não consigo ajustar de jeito nenhum. Peraí, deixa eu ver. Se quiser me dar um tripé, eu aceito. Rapaz, resolve logo isso aí, pelo amor de Deus, já tá me dando labirintite aqui, eu já tô... Quem quiser me dar um tripé, eu aceito um tripé. Daqui a pouco eu caio aqui, rapaz. Isso que eu consegui aqui. E aí, cara? Gente, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Boa noite, graça e paz a todos que estão chegando aí. Já vi alguns irmãos entrando. O Valmir, o Tica, minha irmã lá de Fortaleza, Chica Maria. O Valmir, a maioria já conhece, mas como o Valmir tem muita gente nova na igreja, né, Valmir? 100. Que bom. E talvez você não conheça alguns. Eu quero rapidamente apresentar esse amigo precioso que é o Valmir, uma amizade longa aí de mais de 25 anos, né? E amizade do Senhor, na verdade. Valmir, pastor, né, lá na Igreja Metodista Livre, faz parte da equipe pastoral da equipe Metodista Livre em Connecticut, lá em Bridgeport. O Valmir é mestre na área de teologia, mas lá pelo Tennessee, pelo Emmanuel College, e agora também é mestre em terapia familiar sistêmica, não é isso? Isso. Mestrado nessa área e tem atendido lá como terapeuta de família. É uma pessoa que Deus tem dado ele uma capacidade de alcançar áreas diferentes da sociedade.
e um homem com uma vasta experiência de vida. Aqui no Brasil trabalhou como enfermeira ou técnico de enfermagem, Valmir, trabalhando no Dupont aqui no Brasil? Rapaz, eu fiz de tudo na vida, viu, rapaz? Já vendi pastel, já vendi roupa, já fui técnico, já trabalhei em CTI, no hospital, já trabalhei como técnico de meio ambiente, técnico de segurança. Inclusive fui pastor, até pastor já fui. E eu estou dando essa explicação porque a gente vai falar um assunto hoje que envolve questão emocional e saúde. O Valmir é um Claro, cara claro. que tem esse peso na área espiritual. O Valmir tem um seminário forte também na área de libertação, uma área que ele estudou muito, né? Essa questão da libertação tem a ver também com a tua área do mestrado, Davi? Valmir, não, né? Na verdade, é uma área que eu sempre me interessei, né, seu Fábio? Mas aí eu tive a chance de, quando eu fiz o meu mestrado aqui, eu fiz a minha tese justamente na parte essa parte de libertação, né? Minha tese foi sobre a importância da expulsão de demônios, a importância do exorcismo, que é uma palavra mais técnica, né? Na igreja brasileira, considerando a influência do sincretismo e a influência da cultura e do sincretismo da religião afro e da religião católica, do catolicismo medieval trazido pelos portugueses. Então foi basicamente um estudo dessa área e explorando bem fundo. E os indígenas também, claro, o animismo da religião indígena, dos índios, e a importância da libertação na igreja brasileira, né? Então, minha tese foi em cima disso daí. Legal. Então, gente, o Valmir, além de tudo isso aí, é um amigo do coração mesmo, daqueles que a gente conta no dedo, né? Agora, a melhor parte mesmo, você não falou de mim, né, rapaz? Você não falou a melhor parte, você não faz falou. maldições, não. Deixa quieto, rapaz. A melhor parte, rapaz, você não falou, deixa rapaz, você quieto. esqueceu de falar. Não fala dessas tristezas, não, tem mais alguém sofrendo contigo e aí vai ver, você vai entrar em crise. E aqui, sabe que na igreja a gente é cercado por esse pessoal do lado mal, sabe? O pessoal de vermelho e preto, né? Então tem muitos aí, então é melhor. Sei. E já que o mal sempre tá rodando a gente. Mas, cara, assim, o Valmir é um amigão muito especial, e ele, Neide, as meninas, né, Larissa, Ariel, Ashley, a família que a gente tem como família realmente, lá em Nova York. E a gente vai bater um papo sobre a questão emocional, mas eu quero aproveitar até o momento que o Valmir está aqui com a gente. O Valmir está no epicentro do que hoje é o epicentro do coronavírus, que é a cidade de Nova York, né? Você está morando em Nova York ainda, não está, Valmir? Não mudou para Canela aqui, não, né? Sim. Estou no epicentro do epicentro, na verdade, né? Verdade. Porque os Estados Unidos hoje são o país que é considerado o epicentro do coronavírus. Dentro dos Estados Unidos, cerca de... Eu não estou nem muito atualizado com a estatística, mas eu acredito que cerca de 40% aproximadamente dos casos de todo o país estão aqui na cidade de Nova York. E dentro de Nova York, o condado que tem o maior, pelo menos até a última vez que eu vi, o maior número de casos é Queens, apesar que o maior número de pessoas, de fatalidades, de morte, eu creio que esteja no Bronx. Mas em termos de maior número de casos é o Queens, que é onde eu vivo, né? Então realmente estou no epicentro do epicentro. E como é que está a situação aí, Valmir? Fala um pouco pra gente. Aqui no Brasil tem muitas vozes, né? Então fica um pouco confuso. A gente acabou indo um pouco para a questão ideológica, política partidária, essa questão de tentar culpabilizar e, evidentemente, a responsabilidade da China, e até que ponto isso é uma questão política apenas. Então, isso está sempre esse conflito. E como houve a juízo de alguns, e até eu acho também faz sentido, o trabalho feito pelo Ministério da Saúde com o isolamento prévio pode ter ajudado essa curva não ter sido tão acentuada, já que eles que acham que houve exagero, que não é isso tudo e tal. Como é que está sendo para você, como homem de saúde, não só na psicologia, mas tendo trabalhado também na saúde como em hospitais, como é que você está percebendo e qual a tua percepção do que está acontecendo aí, cara? Seu Fagner, aqui em casa a Neide está de quarentena, eu estou de cinquentena, já tem desde o dia 17, acho que 17 ou 18 de março, e a grande parte da população basicamente está dentro de casa. Claro que tem aqueles que saem para trabalhar, alguns que saem para fazer uma caminhada, sempre vai ter um ou outro que parece que nunca crê que vai acontecer com ele, acaba abusando um pouquinho, mas em linha geral o povo está respeitando, naquilo que eu tenho visto na área onde eu moro, até porque eu não estou saindo muito, mas no que eu tenho visto o povo tem obedecido, está saindo realmente só quando tem necessidade, os mercados mantendo aquela faixa de distância, aquela coisa toda, entende? Espero que a partir dessa semana a gente comece a cair no caso de número de casos. Parece que o número de mortes já começou a diminuir e a previsão aqui, pelo menos oficialmente pelo governador, é que a gente volte à atividade normal, talvez por volta do dia 15 de maio ou 20 de maio. Está vendo? É como você disse, tem a questão política, aqui também tem a questão do governador
tendo atrito, às vezes, com o prefeito, com o presidente quer abrir o comércio, o governador não quer, é ano de eleição, então tudo isso influencia. Tem as teorias da conspiração, tem gente que fala que veio da China, enfim, eu acredito que não tem muita diferença do que vocês estão vivenciando aí no Brasil. Eu só acho que aqui, me parece, pelo que eu vejo no noticiário, é que aqui parece que pelo menos as autoridades estão levando a coisa um pouquinho mais a sério, até pelo número de mortes que a gente tem tido aqui, que não tem como esconder isso, né? São centenas de pessoas morrendo toda semana. Se você pegar Nova York hoje, nós tem, o caso, se for comparar Nova York com o Brasil, nós estamos pior do que o Brasil inteiro. Então é outra realidade, né? Mas tem de tudo. Eu acho que está basicamente igual ao Brasil, respeitando os limites, respeitando algumas considerações, até porque Nova York é a cidade bem cosmopolita, né? Nós temos pessoas do mundo inteiro aqui. Eu costumo dizer que se você conhece apenas Nova York, você não conheceu os Estados Unidos ainda. Tem gente de todas as nações aqui, né? É verdade. Então você sente que, mas a sua percepção sobre a pandemia é algo assustador realmente, né? Não é exagero. Não creio que seja exagero, até porque eu estava falando um dia desse com a minha filha, ela falou assim, pai, é Não sei se apenas travou eu aqui, Romir. Tá me ouvindo, não? Eu tinha travado, não sei se foi só aí, agora voltou ao normal. Pode falar. Eu tinha falado com a minha filha disse, pai, é apenas 1%, 2% que vai falecer e tal. Eu falei, sim, mas se a gente olhar apenas pelo número, a gente se torna muito insensível. E esse eu creio que é um dos grandes desafios nossos e da igreja, no meio, não apenas desse momento, mas em todo momento. Depois eu gostaria até de falar um pouco mais sobre isso, a questão da gente não perder a sensibilidade. É muito fácil você olhar pelo número e matematicamente falar, é apenas 1%. Mas a pergunta é, e se esse 1% for seu pai? E se esse 1% for sua mãe? E se esse 1% for o teu filho? Você está entendendo? Por trás desse número, existem pessoas, existem vidas, existem pessoas que não estão podendo sequer fazer o velório de uma forma adequada, nem mesmo respeitando os princípios religiosos de cada um para os velórios. E está uma coisa muito triste, está uma coisa realmente muito difícil, entendeu? Ainda bem que estamos num país que tem uma estrutura fabulosa, financeiramente falando, não tem como comparar isso. Então o governo está injetando dinheiro nos pequenos negócios, está injetando dinheiro nos funcionários. Isso ameniza bastante a crise, porque pelo menos não tem um estresse muito grande da maior parte das pessoas em relação às finanças. Existe, mas não é tão grande como poderia se não houvesse a ajuda do governo. Mas a coisa é séria sim e tem que ser levada a sério. E por falar em coisa séria, o que a gente quer conversar hoje, galera, eu e o Valmir aqui bater um papo e com a participação de vocês, fiquem à vontade para interagir. À medida do possível, a gente vai conseguir compartilhar a sua questão, responder e tal. A gente quer pensar um pouco na questão emocional, né? A gente sabe o quanto que as questões emocionais são também determinantes para a saúde física, inclusive para que esse vírus tenha facilidade de fragilizar o organismo. Nós entendemos que uma questão emocional mal elaborada ou bem elaborada faz diferença. E 2 pontos das questões emocionais, se for até sobre a sensibilidade, eu quero tocar nesse ponto daqui a pouco também, com o próximo, mas antes disso a questão da ansiedade e da depressão, são como se fossem 2 extremos, né, que de vez em quando se encontram aí. Como é que você está vendo essa questão da ansiedade nesse momento, dos transtornos de ansiedade? Como é que você está percebendo isso, Valmir? O que você tem a falar para a gente sobre isso? O que eu tenho visto é que as pessoas estão ansiosas, nos mais diferentes níveis, mas estão ansiosas. Quem está sofrendo mais com isso são aquelas pessoas que já têm um transtorno, vocês chamam transtorno de ansiedade aí no Brasil, a gente chama anxiety disorder aqui, né? Seria um transtorno. Aquelas pessoas que já têm uma história de transtorno, essas são aquelas pessoas com as quais nós temos que tomar um pouco mais de cuidado. Algumas já estão debaixo de prescrição medicamentosa, então há uma tendência natural de um agravamento do caso clínico dessas pessoas. Assim como também pessoas com depressão, pode acontecer. Mas, em linha geral, existe sim um nível maior de ansiedade. Uma coisa que chega a preocupar um pouco é que algumas dessas clínicas, eu, por exemplo, trabalho numa clínica que tem cerca de 100 funcionários aproximadamente, entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas.
A clínica já está fechada desde o 17. Eu tenho pacientes com casos bem sérios, eu tenho pacientes esquizofrênicos, eu tenho pacientes que eu trato com transtorno de ansiedade, com depressão. Eu tenho pacientes que na semana em que a clínica fechou, ele tinha dado entrada no hospital com tentativa de suicídio. Então, isso nos preocupa, porque a clínica não pode funcionar pela determinação do Estado e essas pessoas, de certa forma, não conseguem ter uma terapia. Estamos atendendo na medida do possível, a clínica também está atendendo através da internet, através de telefone, mas você, como psicólogo, você sabe muito bem também que isso não é totalmente funcional. Dependendo dos casos, a terapia presencial é muito mais efetiva. Então, existe sim, Silfarne, o nível de ansiedade está aumentando, e eu acredito até que nós vamos experimentar uma onda pós a corona, sabe? Eu acredito que as clínicas vão experimentar alguns tipos de casos, não apenas de ansiedade, mas, por exemplo, nós vamos provavelmente ter casos de pessoas que nós vamos ter que tratar no gabinete com problemas de ira, com problemas de ira, de raiva, o que vocês chamam de raiva aí, né? Com problemas de frustração, com problemas de guilt, de sentimento de culpa, porque você imagina as pessoas que estão perdendo os seus entes queridos agora. A questão do luto, vão ter pessoas que vão entrar no processo de luto, que na verdade elas não estão podendo nem enterrar os seus mortos. E você, como psicólogo, você sabe que isso é uma parte primariamente importante, existencial no indivíduo. Nós precisamos enterrar os nossos mortos. E alguns deles não estão tendo chance nem disso. Então, está aumentando, e eu creio que vai aumentar mais ainda a questão da ansiedade, a questão de alguns transtornos. Não que estou dizendo que a crise vai gerar ansiedade, embora eu creia que até gere em alguns. Mas essa crise, esse corona, todos esses problemas que as pessoas estão experimentando de uma forma diversificada, em níveis também diversificados, pode atuar como um trigger, como um gatilho, vai ativar talvez pessoas que já estão predispostas à ansiedade ou até mesmo à depressão. Quando se fala de ansiedade, isso é bem vasto, porque é muito difícil nos dias de hoje, antes mesmo da pandemia, estou falando da realidade de Brasil, mas do mundo quase que em geral, no mundo capitalista como o nosso, a pessoa ter zero de ansiedade, né? Porque é um mundo tenso, a gente nós vivemos sempre com datas pré-datadas, ansiedade usando muito o senso comum, né? A ansiedade tem muito a ver com antecipar o futuro realmente, necessidade de antecipação, né? De resposta para coisas que ainda não aconteceram. E nós vivemos um mundo muito pré-datado, né? Cartões de crédito, faturas. E até porque um certo nível de ansiedade é até positivo. Não, né? isso é até necessário. Um certo nível de estresse é até interessante. É uma forma de defesa, é uma forma que o nosso organismo, nossa mente, nos mostra que temos que ou enfrentar, confrontar uma situação ou fugir dela. Então, um nível de estresse, um nível de ansiedade não é tão prejudicial. Ele se torna prejudicial quando ele atrapalha a nossa parte funcional, quando nós não conseguimos mais funcionar da forma adequada, né? É isso, a gente na verdade precisa de um pouco de ansiedade para sair da letargia, né? Agora, como eu estava falando, assim, então o mundo que a gente vive é muito ansiogênico, provoca muita ansiedade, né? Quando você fala de Nova York, você mora aí nessa metrópole gigantesca, a correria da vida, o trabalho, aqui no Rio, além disso, a violência, a instabilidade financeira, a instabilidade política do nosso país. Agora, evidentemente, um episódio como esse provoca reações ansiosas. A pessoa pode ter crise de ansiedade, né? Falando claro. Síndrome do pânico, é um episódio de pânico. Exato. Agora, a ansiedade, ela tem, como você falou, as pessoas já têm um transtorno, é mais grave, né? Sim. Os diversos transtornos de ansiedade tem lá no CID-10, no DSM, lá, que vem apontando que são os catálogos de saúde mental e saúde física, entre eles a TAG, no português é TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada, não sei qual é o termo em inglês. Tá. Esse transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, você tem ansiedade por tudo, né? Agora, num episódio como esse, sem dúvida, algumas pessoas já têm um transtorno, como você falou, tem um gatilho que maximizam, potencializam a ansiedade, mas até pessoas que normalmente não são ansiosas enfrentam, é natural, como você falou, você está vivendo essa insegurança, quanto tempo vai durar essa quarentena? Quanto tempo dura essa pandemia? Como é que vai ficar a economia depois disso? O meu emprego? Quem está empregado, medo de ficar desempregado? Quem já perdeu o emprego? Quem é profissional liberal? Quem trabalha como autônomo, como vendedor, que não tem mais recurso nenhum? Quer dizer, aí soma-se a isso as informações, por exemplo, hoje, deve estar igual também, como você falou,
Redes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram, são muitas informações truncadas, em vídeos, um falando que é um exagero a quarentena, outros falando que é necessário, uns falando que é só política, e há tantas informações ao mesmo tempo, não tem como a pessoa sair dessa ansiedade que é um pouco danosa. Mas, como você colocou, só para encerrar essa parte aqui, eu acho que é o ponto. Ter um certo nível de ansiedade é até necessário para que possamos... a Janaína está falando, um abraço, Alex. O Alex, ele sabe porque eu mandei um abraço para ele, daqui a pouco eu ligo para você, meu irmãozinho Alex, está na live agora aí. Então, a ansiedade até um certo nível é importante para a gente romper, mas quando é que ela começa a ser danosa? Como você disse, acho que eu gosto de pensar sempre imaginar um gráfico onde a gente pudesse fazer uma linha, por exemplo, a ansiedade está aqui. Qual a intensidade dela, quão profunda ela é, né? Depois, uma outra linha, quanto tempo dura isso? Dias, semanas, meses? E depois um ciclo em torno disso. O que está prejudicando relacionamento, desempenho social, profissional? Então, quando chega a esse ponto, é profundo demais, quando dura tempo demais, quando começa a prejudicar os meus relacionamentos interpessoais, meu desempenho, eu tenho que realmente me preocupar, é o que está acontecendo agora, né? Muito bem dito, até porque quando você colocou com relação à extensão e também à intensidade, né? Porque tem pessoas que às vezes não têm uma ansiedade com muita intensidade, mas ela já está por muitos anos, já hoje por muitos meses, e ela vai meio que se acostumando a viver aquela vida. E aí tem um problema, né, seu Fábio? Você que, eu sou aqui da terapia sistêmica, você também que gosta de terapia sistêmica aí no Brasil, a pessoa ansiosa, às vezes ela pode até pensar que ela não dá para dominar a minha ansiedade, eu consigo conviver com ela. Só que ela começa a alterar o sistema todo. Ela começa a afetar o filho, ela começa a afetar o esposo, ela começa a afetar as pessoas que estão no sistema familiar. Porque ela pensa que ela pode dominar e gerenciar a sua ansiedade, mas ela não entende que ela começa a comprometer as pessoas que estão ao redor. Porque não é fácil para a pessoa que tem ansiedade ou para a pessoa que tem depressão. Mas também não é fácil para quem não tem viver com essas pessoas, porque ele acaba sendo influenciado também. Não é que ele vai se tornar ansioso, vai se tornar depressivo, porque o outro está nessa condição, mas emocionalmente ele é afetado no relacionamento. É o que a gente chama, acaba gerando o que a gente chama de codependência, né? A pessoa acaba sofrendo com... Agora o Valmir citou, o pastor Valmir citou um momento, uma coisa importante, que é esse fenômeno até mesmo bioquímico que acontece durante a ansiedade, né? Eu queria que você que está me assistindo agora, que tem sofrido com isso, entenda como isso é sério e por que é importante buscar ajuda. Nós temos um sistema, que é o sistema límbico, né? A gente fala muito do sistema nervoso central, que envolve os neurônios, tal, que faz a gente pensar, agir, trabalhar a parte cognitiva, mas nós temos uma estrutura que é mais primitiva no nosso cérebro, que é o sistema límbico, que é formado pela amígdala cerebral, né, e pelo hipocampo, que fica na parte traseira do nosso cérebro, né, aqui no centro, mas aqui atrás. É por onde o cérebro começa, na verdade. Logo que acontece a fecundação, a primeira estrutura do corpo humano a ser formada é o cérebro, ele começa exatamente pela amígdala cerebral. Então ele é muito primitivo. Para você ter ideia, por exemplo, o sistema nervoso central só começa a ser formado depois de cerca de 3 meses de gestação. Então, esse período aí, inicial da vida intrauterina é basicamente hormônio e emoção. Então, tudo que a mãe sente, a criança recebe ali na sua gestação. E essa parte mais primitiva do nosso cérebro, ela é quem regula a liberação dos nossos hormônios, que é quem mantém o nosso corpo na homeostase, no equilíbrio, né? Então, vamos lá, por exemplo, eu libero sempre hormônios, adrenalina, dopamina, cortisol, são hormônios que são liberados no organismo e o equilíbrio desses hormônios nos dá saúde mental e física também. O que acontece no momento de estresse muito grande, como o Valmir falou, que provoca ansiedade, é que existe uma liberação excessiva de alguns hormônios, como adrenalina, dopamina, cortisol, por exemplo. E quando é que isso acontece? Quando nós nos sentimos ameaçados. Então, o animal também passa por essa experiência, né? Então, tem um termo que a gente usa muito em TCC, em terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de sequestro da amígdala. É como se a amígdala cerebral sequestrasse todo o raciocínio lógico. O que acontece é o seguinte: vamos pensar que você fosse, a gente morasse na floresta, na mata, né? Ainda no tempo da caça, da pesca. Então, o homem vai para a caça, vai para a pesca, e ele vê uma fera chegando. O organismo dele libera uma carga excessiva de adrenalina, de dopamina, e, por exemplo, de cortisol. Estou falando alguns dos exemplos de alguns hormônios que são liberados nessa hora, mas em grande profusão. E o que o cérebro entende? Ele precisa economizar energia para ficar pensando coisa lógica, não precisa. Ele precisa liberar coisas que a gente chama de parasimpáticas. Então ele vai liberar muitos hormônios para que a pessoa tenha muita energia para correr, seus olhos ficam mais aguçados para enxergar até no escuro, seus ouvidos mais aguçados para ouvir tudo que é som, e você corre
ou para atacar ou para fugir. Em alguns casos, outros animais também congelam. Para que isso acontece? Isso é uma resposta sensório-motora, você não pensa muito nisso. Então o cérebro entende, não preciso de muita oxigenação no cérebro, porque eu não preciso ficar pensando muito não, eu tenho que agir. É uma forma da inteligência corporal. Porém, só para fechar isso aqui, o que acontece? Isso está na mata. Agora, quando não está na mata, na vida que vivemos, os estresses que enfrentamos, uma situação como essa, o corpo faz o mesmo processo. Então a amígdala libera um excessivo número de hormônios que provocam estresse e ansiedade. E qual o problema? A nosso raciocínio lógico perde um pouco o efeito. Então quando você está muito ansioso, vem aquela sensação que eu vou morrer, eu estou tendo um ataque cardíaco, eu estou tendo um infarto, o mundo vai acabar, não tem mais saída para mim, e você não consegue raciocinar, porque falta literalmente oxigênio no cérebro. Então é muito importante, entendendo isso, buscar ajuda. Existem técnicas próprias, com respirações próprias para isso, mas a principal ajuda é pedir socorro a alguém. Não é isso, Valmir? Não, é isso mesmo, é exatamente isso que você falou. E a gente ainda sofre um problema, nós falando na questão do meio cristão, de alguns segmentos do cristianismo, porque existe um grande tabu ainda. Aqui na América não é tão forte, mas aí no Brasil ainda é muito forte. Já melhorou bastante, mas ainda é muito forte com relação à psicologia e também com psiquiatria, né? Porque quando você fala psicologia, a pessoa até que não tem muito problema, não. Mas quando você fala psiquiatria, ele já se arma, já está me chamando de louco, está me chamando de tem que tomar remédio e tal. E, na verdade, os dois caminhos juntos, né? Eu no consultório, frequentemente, eu tenho que encaminhar, às vezes, um cliente para psiquiatria, porque dependendo da história de vida da pessoa, dependendo do quadro, ela necessita de uma ajuda medicamentosa até que a terapia possa ter tempo de ser efetiva no indivíduo. Porque tem coisa na terapia que a gente não consegue trabalhar com um mês, com 2 meses, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, de onde algumas pessoas até interpretam mal, acham que os psicólogos estão mantendo a pessoa ali porque quer ganhar dinheiro, mas não se trata disso. É que tem coisas que foram construídas na vida da pessoa durante muito, muito tempo, inclusive você mencionou aí da nossa capacidade de já receber informações e emoções já dentro do ventre da própria nossa mãe. Então, desde o ventre da mãe já está sendo construído coisas no nosso psique, nas nossas sedes emocionais, que alguns são traumas, alguns são coisas muito sérias, que precisam ser desconstruídos. E essa desconstrução, Deus pode chegar e fazer um milagre, porque Deus é Deus. Mas se você for trabalhar dentro do âmbito da psicologia, essa desconstrução, às vezes a gente não consegue fazê-la muito rápida, e às vezes nós nem podemos fazê-la muito rápido. Tem que ser algo paulatino, tem que ser algo passo a passo, né? Então, isso também é importante com relação a esse entendimento do tabu. Não pense, porque nós somos cristãos, não, depressão é do diabo, ansiedade é do diabo, eu não posso ter medo. Olha, gente, o medo, a ansiedade, o estresse, até um determinado nível, ele funciona como uma resposta do nosso organismo a uma situação. Você imagina se a gente não tivesse medo de nada? A gente talvez já estaríamos mortos, né? Então, a questão não é medo, a questão é o que você faz com medo. Eu uso um exemplo legal, Silfan, de uma vez que eu fui numa montanha-russa. Você já foi em montanha-russa, Silfan? Fui lá naquele em Orlando, lá naquela... Rapaz, naquele outro universo. Eu não sei o que você pensa, mas para mim montanha-russa foi feito no inferno, não é possível, aquilo é do demo. Tá maluco, rapaz? Eu fui uma vez só, nunca mais. Aquilo foi feito no inferno, não tem jeito. Olha, tem até uma ex-discípula minha, Anida, aí, que ela entrou e ela adora montanha-russa, ela vai falar que não. Mas, rapaz, uma vez eu fui lá no Six Flags com os jovens. Rapaz, aquelas montanhas-russas vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás. Tiraram uma foto minha, naquele momento desesperador. Quando chegou no final, um discípulo mostrou assim, poxa, pastor, você não tem vergonha de estar com tanto medo? Eu falei, eu sou o mais corajoso de vocês. Ele falou, como assim? Eu falei, vocês subiram nessa montanha-russa sem medo nenhum. Não fizeram vantagem nenhuma. Vantagem fiz eu, que cheio de medo, fui lá na montanha-russa. Por quê? Eu não permiti que o medo me paralisasse. Então, a questão não é ter medo. Medo todos nós vamos ter. Às vezes a gente muda a terminologia. Tem gente que fala assim, eu estou meio tenso, eu estou com receio, eu estou meio preocupado. Mas por trás dessas terminologias, queridinho, é medo mesmo. A gente sente medo, pastor sente medo, bispo sente medo, crente sente medo, mãe sente medo. Não tem problema ter um medo. O que não podemos
é não deixar o medo nos paralisar. Não podemos deixar o medo nos paralisar. E também não partir para um lado muito extremista, achando que tudo quanto é medo, ou que tudo quanto é distúrbio ou transtorno emocional, seja de causa espiritual. Também não podemos partir para o lado de achar que tudo é muito natural. Erramos quando espiritualizamos demais o natural ou quando naturalizamos demais o espiritual. Precisamos ter um equilíbrio nisso daí. Com certeza, Valmir. Eu estou muito grato a Deus por perceber que aos poucos nós estamos mudando essa perspectiva, né? A igreja evangélica ela foi muito preconceituosa nesse sentido, criou muito tabu. Hoje, por exemplo, é muito comum ver a quantidade imensa de cristãos fazendo faculdade de psicologia, sendo psicólogos. Os pastores recomendam que as pessoas procurem psicoterapia, mas de fato, você falou, quando toca em psiquiatria é um pavor. Então a pessoa, como é que um cristão vai tomar remédio para regular o humor dele? Quer dizer, a gente acredita que a pessoa possa ser curada do câncer, tanto por um milagre de cura, como por um processo quimioterápico. Por que eu não posso acreditar, então, que um medicamento vai me ajudar? Porque a grande questão é que as pessoas não entendem que não é só espiritual, nem também é só subjetivo. Na verdade, a gente começa a enfrentar questões biológicas por causa do pavor e do pânico. Então, sim, é importante buscar ajuda. Eu já posso fazer uma pergunta aqui? Tem duas perguntas interessantes. Uma da Glaucinha, que está aí, né, perguntando só um profissional pode ajudar uma pessoa ansiosa e como lidar com essa ansiedade nessa pandemia. Então como lidar, e depois o meu irmão Fabiano perguntou, o pastor Fabiano de Fortaleza, depois a Glaucia aí de Nova York perguntou se só um profissional pode ajudar. Então, como lidar com a ansiedade? Primeiro, buscar ajuda. A gente crê muito e não pode deixar de crer do poder que é na oração, né? Porque a oração vai fazer um fenômeno no nosso cérebro que hoje as pessoas falam em mindfulness, falam muito em você meditar, em você relaxar. A oração gera isso também. Só que com a vantagem do poder espiritual, de você parar no lugar, ficar quieto, falar com Deus, mas buscar ajuda. Agora, tem que ser só um profissional? Não necessariamente, dependendo do nível da ansiedade que você está. Então, se é uma coisa ainda muito leve, um amigo vai ajudar. Mas há momentos que você realmente precisa de um profissional. Concorda comigo, Valmir? Concordo plenamente, até porque, dependendo da situação, a família, por exemplo, a família é o principal suporte que uma pessoa pode ter nesse momento de transtorno. Mas chega um momento que a própria família também, as pessoas da família estão no nível que estão precisando de ajuda, elas não têm condição de ajudar uma outra. Elas também necessitam de ajuda. Então, se você que está me ouvindo hoje, onde você estiver, você está passando por algum problema, querido, procura ajuda, liga para alguém, procura um psicólogo, procura um terapeuta. É claro que um pastor pode ajudar, claro que pode, nós somos pastores, um aconselhamento pastoral pode ajudar e muito, uma oração pode ajudar e muito, mas deixa eu falar uma coisa para você. O que é um milagre? Um milagre é aquilo que Deus faz, tá? Existem coisas que só Deus faz. Existem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele quer que nós façamos. Então, não tem problema nenhum você procurar um terapeuta, você buscar um auxílio. Se você está precisando, busque ajuda. Não tenha vergonha disso. Converse com seu pastor, converse com sua família. Se você não é evangélico, converse com seu padre, com a pessoa que é o sacerdote lá que está cuidando de você. Mas o mais importante é não ter medo de buscar ajuda. Sim, a verdade, a ajuda começa com a família, como se diz, com amigos também, e se precisa um profissional. E aí vencendo esse tabu de espiritualizar o que você falou que é natural e naturalizar o que é espiritual. Tem momento que tem que enfrentar o medo. Um exemplo que eu gosto de citar sempre, o homem mais corajoso que esse mundo viu, que foi Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, né? No Getsemane, ele estava vivendo um tempo de angústia e que muito se assemelha talvez a um episódio depressivo. Não vou dizer que ele teve depressão, que aí já vamos entrar em outro transtorno ligado à ansiedade, que é a depressão, que às vezes muita ansiedade por um tempo prolongado, culminando no final da depressão. Por exemplo, estamos vivendo um momento agora, de muita ansiedade, passando esse tempo, se vier o desemprego realmente, que muitos vão ter, pode vir uma depressão. Jesus, quando vai para o Getsemane, ele percebe reações físicas nele, até aquele suor em forma de sangue, que aponta um pouco um processo de um episódio depressivo. Então ele fala assim, ele vai com os 11 até o Getsemane, mas ele chama 3 amigos mais próximos, né, Pedro, Tiago e João, e fala, fiquem comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. Isso é um cara que está vivendo uma angústia, mas aprendeu que precisava ter alguém perto dele. Quando você está muito ansioso ou muito depressivo, você acaba espantando as pessoas. Então, sim, é importante buscar um profissional, mas antes disso ter amigos, mas você tem que construir amizades, vínculos que te ajudem. Nós sabemos disso, né, Valmir? A gente mora longe pra caramba, eu, você, o César, o próprio Sérgio. Quantas gente compartilhou amizade, hoje tem os caras como o Marconi, que se me apresentou o Marconi também, que está na Flórida, o Ilmar,
e amigos mais próximos também. No meu caso, tem o César mais perto aqui. Quanta gente se reuniu só para lamentar um com o outro, cara, para abrir o coração, para desabafar. E às vezes esse desabafo já resolve, porque é terapêutico, não é psicoterapêutico, mas é terapêutico. A terapêutica é a oportunidade de ter alguém com quem eu possa falar, abrir o coração, desabafar. Que, aliás, é o conceito terapêutico que foi criado até pelos judeus, nem por psicólogos. Agora, a psicoterapia já é uma coisa profissional. Então, o que eu posso, em fechar essa fala, é dizer o seguinte: está enfrentando um tempo de angústia, de ansiedade? Procura um amigo. Então, outro amigo, entrou o Edu agora, o Dudu entrou aí. Entrou o Dudu. Ei, Dudu. Dudu. Ai, para provocar o Dudu. Pastor Eduardo, lá de Volta Redonda. Aí, Dudu, para você. Ó. Você que é um flamenguista doente, aqui, ó, para você, querida. Deus te abençoe, tá? Mas então é bom buscar amigos, buscar a igreja, a tua religião, sim, tudo contribui. É verdade. Porque ao mesmo tempo que havia um tabu da igreja em relação à psicologia, Valmir, também você sabe que havia um tabu da psicologia com religiosidade, né? Ah, então, sim, tem outro, com certeza. Existe, eu acho que os dois lados estão se contando, acho legal, porque sim. Se a gente olhar para a psicologia, aliás, as ciências humanas que nasceram ali no final do século XVIII, século XIX, século XX, né? Esses 3 séculos aí, muitas ciências humanas nasceram muito magoadas com a religião, né, cara? Porque a religião cristã massacrou muito. Então os caras tentaram negar tudo que fosse lembrasse Deus, né? Isso, na verdade, não é novo, Silfane. Se a gente for pegar a história do cristianismo, desde o século... Os vascaínos aparecendo em um monte de sofredor. Deus está trazendo os guerreiros, glória a Deus. Moisés, Andrés da igreja. Rapaz, tá ficando até melhor, tá vendo? Cheio de vascaíno aí. Vai ficar melhor, essa live vai ficar melhor agora. Você vai sentir que vai melhorar agora. Essa questão da conexão aí dos dois lados, né? Da ciência com a espiritualidade, isso existe há muitos anos, né? A igreja cristã mesmo, se a gente for lembrar aqui, já no ano 300, mais ou menos, até o ano 300, por volta de Constantino ali, o que dominava era a espiritualidade, mas era a espiritualidade da igreja ainda meio que envolvida pelo sistema filosófico grego. Quando Constantino toma poder, começa a haver um desprendimento da filosofia grega, é a época que entra então Tomás de Aquino. Mas Tomás de Aquino, ele continua a teologia de Tomás de Aquino é uma teologia que vai misturando o cristianismo com um pouco da filosofia aristotélica. Até então era com a filosofia de Plato, porque Plato acreditava na transcendência da alma e Platão, no caso, vocês chamam de Platão aí, acreditava também na existência de Deus. Então, até o 3º século, a Igreja Católica se identificava muito com os ensinos, e havia uma mistura da filosofia grega na parte de Platão com a Igreja Católica. Depois começou com Tomás de Aquino, já para o lado aristotélico. E quando a gente começa a ver o desenvolvimento, o desdobramento disso, conforme a Igreja vai mudando, vários dos segmentos que, inclusive, mudaram a história da humanidade, eles vão influenciar de alguma forma a religião. A igreja esteve, vamos colocar assim, a religiosidade esteve no trono até por volta da Idade Média. Até por volta da Idade Média, tudo que se definia na sociedade era o poder da igreja, as melhores escolas, o que se ensinava nas escolas, era o poder papal de um lado e o reino do outro. Depois da Idade Média, começa a surgir alguns movimentos que vão quebrar isso daí. Começa inclusive com a própria Reforma, depois vem o quê? Vem o Renascimento, vem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, o Iluminismo, vem uma coisa chamada deísmo, e tudo isso vai influenciando para alterar e tirar uma mentalidade que até então era uma mentalidade onde Deus estava realmente no centro, e aí nós começamos a mudar para o quê? Para a influência do humanismo. E aí já não temos mais Deus no centro. Quem está no centro é o humanismo, é o homem. Né? E depois dessas influências vem os movimentos filosóficos, aí vai vir, por exemplo, René Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, que é o criador da famosa frase penso, logo existo. E quando a gente estuda a história dessa frase, dizem que ele chegou a falar assim, olha, eu só não tenho dúvida de uma coisa, eu só sei de uma coisa, só não tenho dúvida de uma coisa, da dúvida. A única coisa que eu não tenho dúvida é da dúvida. E para ter a dúvida eu penso. E se penso, logo existo. Né? E ele vai ser o pré-fundador, podemos dizer até o fundador do sistema cartesiano, que vai influenciar depois, na Idade Moderna, essa questão da prova científica, do estudo científico, do método cartesiano, em que as pessoas querem ver para crer. E isso vai confrontando a religiosidade a tal ponto que nós chegamos nos dias de hoje na área pós-moderna, onde o homem é o centro, já não é mais Deus, e vivemos o mundo do relativismo, onde tudo é relativo, não existe verdade absoluta, tudo é possível. Quando a gente cai dentro da psicologia, não é diferente.
Porque a psicologia, você sabe muito bem, ela é embasada com sistemas filosóficos, né, Silvano? Então, hoje, por exemplo, no passado, quando a gente pegava a parte de Freud, a chamada psicanálise, a chamada psicodinâmica, eles entendiam que o problema do indivíduo estava dentro do indivíduo, era intrínseco, era dentro dele. Depois de um certo ponto, veio alguns homens, que você inclusive gosta de trabalhar no sistema de genograma, sistema com Bowen, alguns tipos de teorias diferenciadas, onde eles acreditavam que não, o problema não está só no indivíduo, o problema está no indivíduo, mas também existe uma influência da sociedade, do externo. As novas correntes de escolas, de teorias psicológicas da atualidade, elas já vão para o outro extremo. Se Freud dizia que o problema era apenas do ser humano, intrínseco, e depois as correntes do meio, como Bowen, dizia que não, era intrínseco, mas era com efeito da sociedade também, as correntes modernas hoje, como que existem hoje, elas já tiram praticamente a responsabilidade do indivíduo e colocam como que tudo sendo por construção da sociedade na nossa vida. Então, em busca do que é a causa, as pessoas ficam perdidas nisso daí, buscando a solução disso. A psicologia também foi influenciada nisso daí. E a gente tem que saber como trabalhar nisso, né? Não, e assim, mas é legal pensar que nessa busca, que a ciência é isso mesmo, a gente às vezes fica reclamando, mas a ciência é a busca constante. Então, eles vão experimentar, provar, comprovar. Beijão, Igor. Só para comentar aqui na frente, o Wellington falou que a live ia cair. O Wellington é um flamenguista. Tá? Que a live aqui, o pastor da igreja. Cai aqui, não, tem vascaíno aqui, cai não. Então, assim, na verdade, onde eu queria dizer o seguinte, essa busca toda das ciências humanas, que fugiu dessa religiosidade, tentando escapar dela, teve um cara que influenciou muito a psicologia também, né, que Jean Paul Sartre, que foi um cara muito negativo, que dizia que, né, que a existência precede a essência, enfim, não tem propósito em nada, até que já no final da primeira metade do século passado, a própria psicologia começou a perceber também já vinha discussão, será que há alguma coisa metafísica realmente nisso aí? Será que tudo está só no homem? Como você falou, primeiro está tudo dentro do homem. Não só pela psicodinâmica, como a psicanálise, como também o behaviorismo, que tentou entender tudo só no cérebro. Depois não, o social, existe o meio afeta o homem e tal. Hoje voltou-se a pensar, será que há alguma coisa além do físico? Então hoje a própria psicologia perdeu um pouco esse ranço, entende que o ser humano é um ser religioso também. Então a gente quer estimular você a não estar nessa guerra. Tanto é importante a ciência, como é importante a fé, cada um no seu campo de atuação. E se nós começarmos a ficar disputando esse espaço, a gente perde a oportunidade de ajudar um irmão que está enfrentando de fato uma crise de ansiedade. E aí, Valmir, já preocupado com o meu tempo, tem 42 minutos aqui já, exatamente essa perspectiva onde eu contemplo tanto o espiritual como o psicológico, tanto o irmão que enfrenta a ansiedade e depressão nesse momento, e tirando o peso de a pessoa achar que é culpado por causa disso, está na hora de pensar um pouco também na nossa sensibilidade, como você falou. Porque aí está um problema sério hoje, essas discussões com certo azedume, até cada um defendendo o seu ponto de vista, mas perdendo a sensibilidade, né? Me fala um pouco desse momento da sensibilidade, do que você está percebendo, do sofrimento das pessoas aí, aqui também, nesse tempo da pandemia, cara. Silvano, eu acho que essa pandemia ela trouxe algumas coisas que são únicas, são bem características desse momento. Nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivemos antes, pelo menos eu nunca vivi. Eu nunca vivi um isolamento. Eu sei que em alguns países, outros povos já viveram, talvez estejam até vivendo nesse momento, em virtude de outras situações, como guerra, algum problema político. Mas em termos de enfermidade, da forma como nós estamos vendo, é a primeira experiência que eu estou tendo, e eu acho que essa é uma das marcas bem visíveis, bem únicas dessa pandemia, o isolamento. E o isolamento, ele mexe com a parte muito importante do ser humano, que é a parte relacional. Nós somos seres relacionais. O nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona através das gerações, inclusive, e está dentro do nosso DNA espiritual a necessidade do relacionamento. Nós podemos até ficar isolados um pouco, mas chega um momento que isso começa a nos incomodar. E pegando um gancho numa palavra que você usou logo no início, você usou a palavra letargia. Eu acho que a igreja, nesse momento que nós estamos vivendo, do coronavírus, nós temos que tomar muito cuidado para não entrar num estado de letargia, para não perder a sensibilidade. Nós temos que ser sensíveis, sim, proféticos, profetizar coisas positivas, não ser profeta do caos, mas ser realista, sem ser cego, né? Sem querer dizer que não está acontecendo,
entendendo que Deus está no controle de tudo, mas buscando um equilíbrio na questão da sensibilidade. Eu estava conversando hoje aqui com a Jo, a pastora Jo Lima, que mora com a gente aqui, estava justamente conversando com ela um pouco sobre isso, sobre essa questão de como que o evangelho, como que a igreja deve se portar frente a situações como essa. O evangelho, ele deve ter o poder para atuar não na situação do indivíduo, mas para atuar na condição do indivíduo. O problema hoje é que muitas igrejas estão focando toda a sua força de poder do evangelho em cima da situação que o indivíduo vive, mas não se foca na condição do indivíduo. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Na psicologia, a gente sabe que se você quer mudar um comportamento, você primeiro tem que entender as emoções e o intelecto, os pensamentos que estão por trás do comportamento. A gente não muda um comportamento, a gente muda a emoção e a gente muda o pensamento. Porque quando você consegue que o indivíduo mude o pensamento e as suas emoções, automaticamente ele vai se comportar de forma diferente. Da mesma forma hoje. Veja bem, o nosso foco como igreja não deve ser o comportamento da pessoa, mas deve ser a consciência da identidade. O grande problema hoje é que muitos crentes estão com uma crise de identidade espiritual. Eles não sabem realmente quem eles são. E estão em busca de maturidade, mas maturidade não está intrinsecamente relacionada com a análise do comportamento, se faz. A maturidade ela está relacionada com o entendimento da nossa identidade. Nós precisamos entender a nossa identidade. Quando a gente entende a nossa identidade, a gente vai se comportar de forma adequada. Porque o que acontece? O comportamento, na verdade, assim como o comportamento, ele é o resultado da nossa intelectualidade, da nossa parte emotiva, no dia a dia também, o nosso comportamento na parte espiritual, ele vai ser resultante, ele vai ser a consequência do nosso entendimento com relação à nossa identidade. O reino de Deus é um reino de relacionamento. O nosso maior problema não é o pecado. O nosso maior problema é a iniquidade. A palavra de Deus fala que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque iria aumentar a iniquidade. Aí vamos pensar que, bom, a palavra transgressão, iniquidade e pecado na Bíblia, elas muitas das vezes estão colocadas quase que no mesmo sentido. Elas meio que se identificam. Mas existe uma pequena diferença aí. O pecado está relacionado mais ao comportamento, à ação, ao ato que o indivíduo faz. A iniquidade está relacionada naquilo que o indivíduo pensa, na essência. Quando a iniquidade ela concebe, ela dá luz, ela gera o pecado. Então, vamos voltar, por exemplo, lá no exemplo de Adão. Quando Deus chega, e Adão havia acabado de pecar, Deus chega para Adão e a primeira pergunta que Deus fala para ele é o quê? Onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Deus é onisciente, ele sabia qual arbusto que Adão estava. Ali não é uma pergunta de ordem geográfica, não é uma pergunta de ordem comportamental. É uma pergunta de ordem de identidade. Onde você está em Deus agora? Por quê? Porque quando Adão pecou, ele perdeu, ele adquiriu uma consciência. Ele, com o pecado, ele ganhou uma consciência, mas perdeu a identidade. A segunda pergunta que Deus faz para Adão, qual que é? Como que você sabe que você estava nu? Porque Adão fala, vi que estava vindo e me escondi. Outra vez, não é uma pergunta de comportamento. Tá? Aqui é uma pergunta, não é uma pergunta de comportamento, vai ser uma pergunta de que aqui agora? Vai ser uma pergunta de entendimento. Olha, quem que te fez entender? Quem que mudou o teu modo de pensar? Quem que conseguiu mudar o teu jeito de pensar para você ver que você estava nu? E, finalmente, a terceira pergunta, aí é uma pergunta de comportamento. Você comeu do fruto da árvore que eu te ordenei a não comer? Entendeu? Então, olha só, o que Deus quer de nós é que nós cresçamos cada vez mais na consciência da nossa identidade. Aí você pode me perguntar, que identidade é essa, pastor? Identidade como filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, agora nós somos ex-escravos. Não, nós não somos ex-escravos, nós somos filhos de Deus. A redenção chegou até nós. Há uma diferença entre falar eu sou ex-escravo e eu sou filho de Deus. E para terminar aqui, o que tem que nos inspirar, Sr. Farner, eu estava pensando nisso, o que tem que nos inspirar é o expirar de Jesus. Entende o que eu estou falando? O que tem que nos inspirar é o expirar de Jesus, quando ele expirou o último suspiro e disse, está consumado. Então a minha inspiração de vida, o que tem que reger a minha vida como um propósito, me dar entendimento da minha identidade, é olhar para Jesus.
o Paulo Borges, nosso amigo lá de Uberlândia, agora acho que ele está em Brasília. Você lembra quando a gente foi... Goiânia. Você lembra quando a gente fez aquele retiro lá em Uberlândia com ele? Foi Uberlândia, isso. Rapaz, ele falou uma frase ali para mim que marcou a minha história ali naquele momento. Ele falou assim, o nosso problema é que nós temos muito plano de vida. Você deve lembrar disso. Ele fala, mas Jesus nunca teve plano de vida. Jesus teve plano de morte. A igreja, nesse momento em que tantos estão sofrendo, nós não podemos perder a sensibilidade, Sr. Farney. No início da era cristã, os cristãos morriam nas arenas, morriam no Coliseu, atrocidades, devorados pelas feras. Mas as feras não eram as culpadas diretas. Os culpados diretos eram aqueles que estavam aplaudindo na plateia. Hoje, Sr. Farney, me entristece demais. Eu abri um YouTube, eu não vejo os espíritas se degladiando, eu não vejo os islâmicos no Brasil se degladiando, eu não vejo os budistas se degladiando, eu não vejo os católicos se degladiando, mas eu vejo, infelizmente, homens e mulheres de Deus, que eu amo, inclusive, muito, que eu respeito, que sei que tem unção de Deus, se degladiando. A internet virou um coliseu no Brasil, e o pior de tudo não é aqueles que estão se degladiando, até bem intencionados. O pior de tudo são aqueles que são plateias, porque aqueles que estão dando o seu like, aqueles que estão curtindo esse tipo de comportamento de pastores, são pessoas que estão sentadas hoje no Coliseu do Brasil, aplaudindo, vendo um se destruindo ao outro. Esse não é tempo de briga, não é tempo de destruição, é tempo de sensibilidade. Pessoas estão morrendo, pastores estão morrendo, crentes estão morrendo, católicos estão morrendo. Esse vírus não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe cor. Flamenguista está morrendo. Não dá glória a Deus não, Sr. Farney. Fica na boa aí, fica quietinho aí. Flamenguista está morrendo, se for dar glória a Deus, dá interno. Estou brincando. Gente, temos que ter sensibilidade. Nós somos filhos de Deus e Deus nos chamou para ser príncipes, filhos dele, sacerdotes. Mas vamos ter sensibilidade, tem muita gente sofrendo aí, não é? Eu acho que te fecha com essa palavra muito firme, Valmir. Um apelo à sensibilidade da igreja. Como você disse, é muito triste perceber o que está acontecendo. Eu não sei o nível que está aí nos Estados Unidos, no Brasil está absurdo isso, né? A gente viveu isso. Né? Nós vivemos Satanás conseguiu um triunfo absurdo. Ele colocou a igreja dividida, um de cada lado do muro, e um jogando pedra no outro. Assim, é terrível o que está acontecendo. Temos que orar muito por isso. E a gente acaba perdendo essa sensibilidade, você disse, de perceber a dor do próximo. Eu lembro que uma vez um amigo nosso, o pastor Antônio Carlos Costa, aqui do Rio, vocês conheceram, do Rio de Paz, contou uma experiência que um menino foi baleado, né, morreu em troca de tiro, um menino novo ainda, e ele, na época, o governador do Rio era o Sérgio Cabral, e ele brigou para que a mãe do menino tivesse audiência com o governador, porque houve uma acusação injusta do menino ser marginal quando ele não era, e conseguiu entrar. Depois de muita insistência, ele entrou e o governador recebeu. E quando ele sentou-se à mesa, onde é que eu percebo? Talvez até bem intencionado para descontrair, mas faltou sensibilidade na hora que ele senta à mesa. E a menina fala, poxa, inclusive meu filho era vascaíno e o Sérgio Cabral também era vascaíno. Ele falou assim, ainda bem que ele morreu antes de ver o rebaixamento do Vasco. Olha só, cara. Sabe, como é que... Aí o Antônio Carlos falou, cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, o que eu vou dizer agora depois disso? Agora há pouco tempo, por favor, quem apoia o Bolsonaro, não entenda aqui uma crítica ao presidente, não quero entrar nessa seara política, não. Claro. Mas quando há pouco tempo alguém falou da quantidade de mortes, eu não sou coveiro. Não é hora de dizer isso, cara. Agora, se pessoas que estão embrutecidas pela vida fazem isso, vamos esperar que cristãos façam isso também. Precisamos de gente que seja sensível, que sinta dor, que ore, que chore. É fato que o Aleph entrou agora no final da live, parabéns, muito bem. Acabar já a live, eu estou entrando agora no Aleph, legal demais. Então, assim, tá cansado de te ouvir já. Então, assim, a falta de sensibilidade, Valmir, está matando a igreja. E eu espero que, de fato, de toda a dor que estamos vivendo, o Espírito Santo nos chame de volta para esse lugar de sensibilidade. Amém. De Amém. Sentir a dor do próximo, de se quebrantar, de parar de brigar pelo que não é para brigar, e, de fato, cuidar uns dos outros. É tempo de amar, gente. Isso não é lugar comum, isso não é jargão, isso não é conversa romântica. A igreja tem que amar mesmo. Sentir a dor, chorar, lamentar, porque não tem resposta fácil para nada que está acontecendo. E o adoecimento dessa sociedade é por falta de amor. Queria que nós orássemos, meu amigo. Se desse duas palavras finais de orar, nós estamos 55 minutos, 54 minutos. E quando orar, nós estamos sempre orando
pelas pessoas que estão enlutadas, mas também pelos que estão hospitalizados, pelos profissionais da saúde que estão enfrentando cara a cara a morte. Orar para que Deus dê sabedoria aos políticos, que dê sensibilidade a esses homens e também à igreja. Amém. Orar para que Deus tenha paz. Eu quero que você, quando orar, citar na tua oração um querido nosso, diácono Evanildo, que da nossa igreja está internado com Covid-19, né, com coronavírus. Ele está na UTI. Na verdade, ele na verdade está passando um tempo muito difícil, mas graças a Deus está reagindo. Ele estava entubado, já foi tirado do tubo, tirado a sedação, está começando a reagir. O médico falou que está percebendo que está diminuindo o nível de infecção, o funcionamento renal dele está normal. Então, graças a Deus, está criando um milagre. A gente é bem preocupado que ele é um cara que sofre também com diabetes, então é um caso com algumas comorbidades muito perigosas, né? Mas Deus está levando nosso irmão. Que Deus tenha misericórdia e ore por nós. Vamos orar então. Quantos minutos eu tenho para essa oração aí? Então, nós estamos em 55 minutos, né? Então acaba um pouquinho antes de 60 minutos. Dá para uns 3 minutos ainda. Então tá bom, vamos orar então, porque a gente falou muito aqui de psicologia, a gente falou muito daquilo que o ser humano pode fazer. É importante a gente estudar, há coisas Desculpa, um abraço para o Júnior Sim. em Portugal, que tem também, tá, Júnior? Um abraço, Júnior. Desculpa. É importante a gente se conscientizar que existem coisas que nós podemos fazer como ser humano, inclusive nessa crise, nessa pandemia, existem coisas que somos nós que temos que fazer, Deus não vai fazer. Mas nós continuamos crendo ainda, né, que o nosso Deus é o Deus que faz aquilo que Ele quer fazer, que Ele tem que fazer, né, que Ele quer fazer de acordo com os propósitos dEle. Vamos orar então, acima de tudo, para que haja paz nos nossos corações, né? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo momentos difíceis. Algumas famílias estão sofrendo muito, outras estão sofrendo um pouco menos. Talvez haja aqueles até que não sentiram nada, nenhum impacto talvez muito forte desse momento, dessa pandemia. Mas eu sei que muitos estão de luto, muitos estão preocupados. Existe um nível maior de estresse, de ansiedade, de medo. Talvez depois que passar essa pandemia, algumas pessoas vão desenvolver alguns outros transtornos emocionais, pessoas poderão ter problemas na área financeira, desajustes na própria família, e só a tua graça e só a tua unção, meu Deus, é com que nós podemos contar. Te pedimos a tua unção sobre a tua bênção, a tua proteção, sobre cada profissional que tem nos abençoado, que tem cuidado dos enfermos, os chamados trabalhadores essenciais, os enfermeiros, os médicos, bombeiros, policiais, pessoas que têm que sair das suas casas, que têm que deixar as suas famílias. Há alguns que estão 20, 30 dias sequer sem ver seus filhos, sua esposa, se dedicando totalmente a esse trabalho que é até mesmo um ministério, nós podemos entender assim, estão salvando vidas. A tua bênção sobre os governantes dos Estados Unidos, os governantes do Brasil, os governantes de todas as nações da terra, as tuas bênçãos sobre os líderes religiosos, que neste momento são aqueles que trazem conforto, trazem uma palavra que pode abrandar a dor, pode trazer uma certa tranquilidade na alma dos teus filhos. A tua bênção sobre os pastores, sobre os líderes evangélicos nos Estados Unidos e no Brasil, e nós queremos abençoar a cada um, queremos dizer que nós amamos, queremos te pedir perdão se em algum momento aqui, ao nos expressar no nosso pensamento, algum deles possa se sentir ofendido. Não é esta a intenção, não mencionamos nome de igreja, não mencionamos nome de nenhum pastor, mas estamos expressando aqui aquilo que está no nosso coração. Acima de tudo, torna-nos cada vez mais sensíveis. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem levantado pastores, líderes, homens e mulheres de Deus nessa nação brasileira e na América, para ajudar. Pessoas estão doando sangue, pessoas estão ajudando com bolsas de alimentos, estão ajudando as pessoas carentes. Muito obrigado, porque nesse momento de tanta dificuldade, o Senhor tem nos dado a possibilidade de servir e de testemunhar como igreja, e a tua paz seja sobre cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Envamil, um abração. Manda só um abraço. O Júnior explicou que não está em Portugal, está na Escócia, um pouquinho mais distante, né? Também é o nosso amigo Adaías, não está aí o Dadá, entrou aí Adaías faz tempo, Adaías. Ô, Adaías, a gente precisa ir lá naquele apartamento lá que a gente foi aquela vez, lá na Barra da Tijuca, rapaz. Arruma de novo aquele apartamento lá. Tem que saber se a TJ Maxx está aberto, avisar o Adaías, né? Ah, TJ Maxx está aberto, está fechado. Está aberto não, Adaías, está aberto não, TJ Maxx está fechado. Rapaz, estou com Obrigado saudade de vocês, eu preciso ir aí. Valeu então, gente, um abração em todo mundo aí, tá? Um prazer muito grande. Valeu. Deus abençoe a todos. Amanhã, para quem estiver assistindo aí, eu vou estar. Amanhã tem um culto 7h30. Às 9 horas eu tenho sexta-feira uma live com o pastor Sérgio Elias. Gente, domingo às 18 horas, uma live com Gerson Borges, hein? Vamos ficar ligado nisso aí. Domingo, 18 horas, eu vou ter uma live com o Gerson Borges.
Um beijão, te amo, cara, viu? Muito bom Abraço, te fica na ouvir. paz. Fica na Beijo. paz, meu irmão.